Foi. Bom, gente, boa tarde. Então, semana passada, a gente estava falando um pouquinho sobre a reprodução e o ciclo de vida das plantas. E aí, faltou a gente comentar sobre o que acontece com as angiospermas, que são as plantas que têm flor e fruto. E esse vai ser o tema da aula de hoje. Então, vamos só relembrar como que é o ciclo de vida geral de uma planta. A gente comentou que a gente chama esse ciclo de alternância de gerações, porque a cada geração a forma adulta varia. Então, em uma geração, a forma adulta vai ser o esporófito, e na geração seguinte, o gametófito. E essas formas adultas vão se alternando a cada geração. A gente viu que o esporófito, ele é diploide, então ele vai ter dois conjuntos de cromossomos, e o gametófito é haploide, ele só vai ter um conjunto de cromossomos. O esporófito, ele tem esse nome porque ele produz esporos, que vão ter só a metade do conjunto de cromossomos. E o gametófito tem esse nome porque ele produz gametas, que vão ter a mesma quantidade de cromossomos que ele, então N. E só relembrando quem são as angiospermas, são aquelas plantas que possuem sementes, igual às gimnospermas, só que a grande novidade desse grupo é a presença de flores e frutos. Então, as flores são as estruturas reprodutoras, a gente vai ver com mais detalhes como que é uma flor. E a gente também tem o fruto, que é uma estrutura que vai proteger a semente. Então, dentro da semente, a gente sabe que a gente tem um embrião, e esse fruto vai ser uma proteção extra para esse embrião que está dentro da semente. A gente comentou que a polinização e a dispersão das sementes é feita por animais, então os animais eles vão ter um papel muito grande no ciclo de vida das angiospermas, tanto para transportar o grão de pólen e também para dispersar as sementes. E a gente viu que esse é o grupo com a maior diversidade, né? Tanto de formas de vida, de hábitos, de habitats. Então, as angiospermas ocupam quase que todo o planeta. A Bruna perguntou se é intencional da planta o fruto ser doce. Então, a natureza selecionou os frutos que são mais doces porque eles são mais atrativos para os animais. E se os animais comem esse fruto, eles acabam jogando a semente fora e essa semente cai no solo e germina. Então, meio que a natureza selecionou mesmo os frutos no geral para serem mais docinhos. Mas não são todos, que a gente vai ver hoje. Bom, então vamos ver como que é a estrutura da flor. Né? A flor é uma das principais características das angiospermas. Então, a flor ela vai ser composta por pétalas. As pétalas são essas folhas modificadas, geralmente elas são bem coloridas ou elas vão ter algum cheiro diferente. Logo embaixo das pétalas, a gente tem as sépalas, que são essas folhinhas verdes que protegem o botão da flor quando ela ainda está fechada. Então, se vocês pensarem num botão de rosa, por exemplo, quando ele está fechadinho, o que está protegendo toda a flor são as sépalas, essas folhinhas verdes. E como é uma estrutura reprodutora, a gente vai ter a parte masculina e a parte feminina. Tem algumas flores que só vão ter a parte masculina e a parte feminina vai estar em outra flor. E tem plantas que as duas estruturas são encontradas numa mesma flor, que é o caso do que eu estou mostrando para vocês. Então, se a gente for ver a parte masculina, ela é composta por essa estruturazinha que a gente chama de antera, que é onde vai ser produzido o grão de pólen. E essa antera, ela é estruturada pelo filete. Então, quem segura a antera é esse filetezinho. E a estrutura feminina, ela é bem maior, geralmente é mais central na flor. E ela é composta pelo estigma, que é a abertura, o estilete, que é todo o canal, e aqui embaixo o ovário. Dentro desse ovário, a gente vai ter estruturas menores, que são os óvulos, e dentro dos óvulos, a gente vai ter o gametófito. Tudo bem? A pétala, para que serve? A pétala, ela tem uma função atrativa. Geralmente,
Também para proteger, ela tem essa função de proteção das estruturas reprodutoras. Então, se a gente pensar numa flor que não tem as pétalas, essas estruturas ficam muito expostas, né? Mas elas também, muitas têm uma função atrativa mesmo. Por exemplo, algumas que têm umas colorações muito diferentes costumam atrair insetos. Então, flor branca, por exemplo, a gente vê branca, mas as abelhas vêm de uma cor diferente. Então, isso é muito atrativo para elas. Tem algumas flores que elas têm uma pétala diferente que meio que serve para o inseto pousar nela. Eu vou ver se depois eu consigo achar uma foto para vocês bonitinho. Tem flores que são assim, uma pétala ela é mais curvadinha assim para o inseto conseguir pousar e polinizar a flor. É muito bonitinho. Mas, enfim, as pétalas elas podem ter várias funções. O legal da gente saber é que as pétalas são folhas. Geneticamente falando, são folhas que no seu desenvolvimento se modificaram para formar as estruturas que a gente chama de pétalas. O gametófito produz as sementes, então a gente já vai ver como que a semente é produzida, tá bom? Falando só um pouquinho antes da polinização, então a polinização é o transporte do grão de pólen, então de uma flor para outra, ou da estrutura masculina para a estrutura feminina. Essa polinização ela é feita por agentes polinizadores, que podem tanto ser água, vento, mas nas angiospermas é principalmente os animais. Então, tanto insetos como abelhas, borboletas, besouros, moscas, aves também, principalmente beija-flor e alguns mamíferos, são agentes polinizadores muito importantes. E como eu estava falando, né, geralmente essas flores apresentam alguns atrativos. Esses polinizadores, eles não vão para a flor para polinizar, com o pensamento de vou polinizar essa flor porque eu sou um inseto muito legal. Não. Geralmente, essa flor vai oferecer alguma coisa em troca para esse animal. Então, por exemplo, o néctar. O beija-flor, ele vai lá na flor para pegar o néctar, que é como se fosse um açucarzinho que tem na base da flor. E acidentalmente ele acaba se sujando de grão de pólen e acaba levando esse grão de pólen para a próxima flor que ele for visitar. Vocês lembram que acho que foi umas 2 aulas que a gente viu uma abelha que era toda sujinha de grão de pólen? Provavelmente ela se sujou enquanto ela tentava pegar o néctar da flor. E aí ela vai transportar esse grão de pólen para a próxima flor que ela for visitar. Às vezes, o que atrai o animal não é necessariamente a presença do néctar, mas é o cheiro que ela acaba emitindo. Tem algumas flores que a gente sabe que são muito cheirosas, mas tem flores que a gente pode não perceber o cheiro, mas elas soltam um cheiro específico para algum animal. Então a gente pode não sentir, mas as flores, no geral, elas vão produzir esses odores para os animais específicos. Aqui eu coloquei só um exemplo de alguns polinizadores, então a gente tem as abelhas, a gente estava discutindo, né, também sobre a importância das abelhas para o mundo e para a existência das angiospermas. Como ave, tem o beija-flor, que eu acho que é o mais emblemático. E a gente também não pode esquecer que mamíferos também fazem polinização. Então, o morcego, ele é o principal mamífero polinizador. Geralmente a gente associa o morcego a um hábito de sugar sangue das pessoas e tal. Mas a maioria dos morcegos, eles são herbívoros. Eles comem fruto, comem néctar, eles são vegetarianos. Então, enfim, eu acho o morcego muito bonitinho. Isso, Yasmin. Os animais vão lá se alimentar do néctar. Às vezes eles se alimentam do próprio grão de pólen e eles acabam transferindo meio que sem querer. Não é a intenção do animal, não é. Ele não tem essa intencionalidade de ir na planta para polinizá-la, mas aí isso acaba acontecendo, naturalmente. E aí agora vamos ver como que é o ciclo de vida. Você viu o morcego atacar a vizinha. Ai, gente, eu acho o morcego tão bonitinho. Ele tem uma linguinha tão fofa.
Às vezes eles podem acabar se assustando um pouco e atacar. Mas eles são tão na deles. Não mexendo com eles tá ótimo. Mas a maioria, assim, não costuma se alimentar de sangue e tal. Eles comem frutos. Bom, então vamos lá, o ciclo de vida. Então, aqui também vai ter aquela mesma ideia da alternância de gerações, com a fase de esporófito e a fase de gametófito. Então, se a gente pegar uma planta adulta, esporófito 2N, e especificamente olhar a estrutura reprodutora dela, a gente vai ter a estrutura masculina, que a gente discutiu que onde vai ser produzidos os esporos vai ser na antera, e a estrutura feminina, onde vai acontecer a reprodução, vai ser no ovário. Então, sendo um esporófito, eles vão produzir esporos, tanto a antera como o ovário, porque fazem parte do corpo do esporófito. E aí, vamos lembrar que cada esporo produzido pelo esporófito dá origem a um novo adulto. No caso do esporófito, do esporo masculino, produzido pela estrutura masculina, vai ser gerado o grão de pólen. Então, não vamos esquecer que o grão de pólen, ele é um adulto. Ele é um organismo adulto, muito pequenininho, que é o gametófito. Então, e ele vai produzir gametas. Então, dentro desse grão de pólen, que já é pequenininho, a gente vai ter o gameta masculino. E no caso dos esporos que são produzidos pela estrutura feminina, cada um deles vai dar origem ao que a gente chama de saco embrionário. Vocês não precisam se preocupar com esse nome, tá bom? Quando esse grão de pólen, que é um gametófito, ele é transportado, né, pelos agentes polinizadores, ele acaba caindo na estrutura feminina e ele deposita o gameta na parte feminina da flor, e esse gameta se junta com um gameta feminino que está dentro do saco embrionário. E quando a gente tem essa fecundação, a gente tem a formação do embrião e a formação de uma semente. Então, quem tinha perguntado da formação da semente, ela se forma depois da fecundação. Então, os gametas masculinos e femininos se encontram, formam o embrião e em volta é formada a semente. Tudo bem? Para ficar mais fácil de ver, visualizar essa ideia, eu trouxe. Aqui só falando, né? A fase duradoura, que é a que a gente encontra com mais frequência na natureza, é o esporófito. Aqui a gente falou, né? O gameta masculino e feminino, eles têm nomes específicos, isso vocês podem ver depois. E essa fecundação, ela não depende da água, né? Então, quem faz acontecer essa fecundação é quem transporta o grão de pólen. Mas vamos ver como que isso acontece num vídeo. Eu acho esse vídeo lindo, gente. Vou tirar o som porque, enfim, tá em inglês e tem coisa aqui que não importa. Então, numa flor, a gente tem a estrutura masculina, que é a que está sendo mostrada aqui, com a antera e com o filete. Na antera, é onde vai ser produzido o grão de pólen. E dentro desse grão de pólen, vai ter o gameta masculino. Aí a gente tem a estrutura feminina, que tem o estigma, estilete e ovário. São só nomes para complicar, não se apeguem a isso, sério. E aí, dentro do ovário, a gente vai ter óvulos, e esses óvulos vão ter dentro deles o gameta feminino. Uma coisa que a gente não pode confundir é que o que a gente chama de óvulo na gente, nos seres humanos, é o gameta. Né? O nosso gameta feminino é o óvulo. Mas no caso das plantas, o óvulo é uma estrutura que vai conter dentro o gameta. Então são nomes, enfim, é um nome muito infeliz esse, mas o gameta feminino das plantas não é óvulo. É o que tem dentro do óvulo, que enfim, é a oosfera. Mas vocês não precisam se preocupar com esses nomes. Quando a gente tem uma planta que tem as duas estruturas reprodutoras, tanto a masculina quanto a feminina,
ela pode se autofecundar. Isso nem sempre acontece, nem sempre a planta quer que isso aconteça, mas pode acontecer, e é o que a gente chama de autofecundação ou autopolinização. No caso, quando o grão de pólen de uma flor vai parar em outra flor, a gente fala que é uma polinização cruzada. Aí os agentes polinizadores, né, pode ser tanto o vento, a água, mas os principais são os animais, principalmente os insetos. Então vamos ver como que acontece essa reprodução. Então o grão de pólen, ele vai cair na estrutura feminina e ele vai começar a produzir um tubinho. É como se ele estivesse se esticando bastante, 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 para poder levar o gameta masculino diretamente até o gameta feminino. Então ele vai se esticando e ele vai entregar o gameta masculino diretamente para o gameta feminino. É tudo muito pequenininho. E aí a gente vai ter a formação do embrião. Depois que esse embrião se forma, a gente forma a semente. E a grande novidade das angiospermas é que, além da semente, a gente vai ter o desenvolvimento de um fruto. E aí o restante das estruturas reprodutoras acabam caindo. Tudo bem, gente? É fofo, né? É fofo. É tudo muito delicadinho. A gente está falando de nível celular, né? Se a gente pensar, gametas são unicelulares, é uma coisa muito pequenininha. O fruto que estava no vídeo, eu não faço a menor ideia. Eu fiquei de pesquisar isso na turma passada, não encontrei. Enfim, eu posso ver se eu consigo achar. Bom, e aí. Professora, Oi, no slide anterior, aqui? não, o outro, esse, quando que surge a antera, eu não entendi muito bem. A antera, ela é a estrutura reprodutora masculina da flor. Então, se a gente pensar, a flor, ela vai ter as estruturas reprodutoras, tanto masculinas quanto femininas. Ou às vezes só a masculina, ou às vezes só a feminina. E a antera é parte dessa estrutura reprodutora masculina. Ah, entendi, obrigado. Imagina. A Lívia perguntou se tecnicamente fêmea e macho na mesma flor. Tecnicamente é isso mesmo. Quando a flor ela tem as duas estruturas, tanto a feminina quanto a masculina, a gente fala que é uma flor hermafrodita. E hermafrodita, mirei no chat. A gente pode ter flores que, por exemplo, a flor do maracujá. O maracujá, uma planta vai ser masculina e outra planta vai ser feminina. Então, tanto que para você ter maracujá, você precisa de duas plantas de sexos diferentes. Mas, enfim, isso varia muito de espécie, tá? A gente não tem como prever exatamente se tal espécie vai ser hermafrodita ou não. Bom, e aí vamos falar sobre o fruto, que é o resultado aí da reprodução. O fruto, gente, ele corresponde ao ovário da flor que se desenvolveu. Então, depois que a gente tem a fecundação, que os gametas se encontram, é formado o embrião, é formada a semente, o ovário, que está protegendo toda essa estrutura aqui reprodutora, vai começar a crescer. Crescer muito, se desenvolver, se espessar, começar a acumular açúcar, até formar o que a gente chama de fruto. Então, o fruto, biologicamente falando, ele é o ovário da flor que se desenvolveu. Então,
se a gente pensar, os frutos, eles acabam se desenvolvendo diretamente da estrutura feminina. Esse fruto, ele vai ter a função, basicamente, de proteger a semente, né? A gente tinha comentado sobre isso, e também para auxiliar na dispersão. Então, animais vão comer esses frutos e, eventualmente, vão dispersar as sementes. Não, Bruna, não tem. Não tem diferença. Tá bom? E aí, a gente divide o fruto em algumas partes. A gente tem o epicarpo, que é a casca do fruto. Então, aqui eu trouxe um pêssego. Então, se a gente pensar num pêssego, aquela pelinha dele corresponde ao epicarpo, que é a parte mais externa do fruto. A gente tem o mesocarpo, que é geralmente a parte que a gente come do fruto. E o endocarpo, que é uma estrutura bem dura que a gente tem dentro de alguns frutos, que vai proteger a semente. Então, quem já comeu pêssego já viu aquele caroção. Dentro daquele caroção ainda vai ter a semente. Isso, Yasmin, os animais vão dispersar tanto o grão de pólen quanto as sementes. Então, a maçã a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, porque será que a maçã é fruto? A maçã que a gente come corresponde ao ovário da flor? Fica o questionamento e a gente vai ver agora. Uma coisa que gera muita confusão dentro da botânica são os termos fruto e fruta. Fruto, a gente acabou de ver, que é o órgão que é produzido pelas angiospermas, que corresponde ao ovário da flor, que se desenvolveu. E a gente tem o termo fruta, com A no final, que é o que a gente usa para se referir a estruturas vegetais docinhas. Então, a maçã, banana, laranja, morango, tudo são frutas. Mas nem sempre o que a gente chama de fruta é um fruto. Então, se a gente pegar a maçã e for ver o desenvolvimento dela, ela se desenvolveu a partir do ovário da flor? Fica o questionamento. Nem sempre o que a gente chama de fruta é fruto. E nem sempre o que é fruto de verdade a gente chama de fruta. Parece que a melancia tá sorrindo. Ai, verdade! Que bonitinha. Eu nem tinha percebido. Fofo. E aí, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Eu vou mostrar alguns alimentos para vocês. E eu quero que vocês me digam se vocês acham que o que eu estou mostrando para vocês é um fruto ou não é um fruto. Pensando que o fruto corresponde ao desenvolvimento do ovário da flor. Então, tomate. Vocês acham que é um fruto? Sim. Sim, é um fruto. A gente não considera como fruta. A gente não come tomate na salada de fruta. Mas ele corresponde ao ovário da flor. Então, tomate é fruto. Berinjela. Vocês acham que é fruto? Aqui já fica mais difícil. Vocês acham que é fruto? Por que que vocês acham que é fruto? A Bruna tocou num ponto interessante, né? Tem aquela partezinha do meio que é cheia de semente, né? Berinjela não é fruta. Isso é verdade, assim, berinjela não é fruta, mas é fruto. É uma letrinha, assim, que muda completamente o significado do que a gente tá falando. Mas berinjela é fruto. Inclusive, se a gente vê essa parte verdezinha, é o que corresponderia às sépalas. Lembra que a gente falou do botão de flor? Aquelas folhinhas verdes que protegem o botão da flor? Aqui ainda se preservaram na berinjela. Maçã. Maçã é fruto?
Fruta é. Fruta a gente, enfim. Mas a maçã, biologicamente falando, ela não é o fruto. Porque a parte que a gente come da maçã não corresponde ao ovário da flor. O que corresponde ao fruto verdadeiro na maçã é essa parte um pouquinho mais seca aqui dentro, sabe? Que geralmente é o miolo da maçã que a gente não come. Aquela estrutura é o fruto verdadeiro. Mas a parte que a gente come não é. Isso, Yasmin, aquela parte que você falou. Isso. Só que essa estrutura assim do meio da maçã é o fruto de verdade. Mas a gente pode chamar a maçã de fruta, porque é uma fruta. Só não é um fruto. É, não, essa parte ela não vai se chamar endocarpo, porque ela vai ter o endocarpo dentro dela, mas a estrutura em si é o fruto. Essa parte de dentro, que é durinha, da maçã. Mamão é fruta, vocês estão falando, né? E fruto. A Yasmin falou certinho. É um fruto, porque corresponde ao ovário da flor. E também é uma fruta, a gente considera como fruta. Num geral, nem sempre isso pode ser aplicado, mas num geral, geralmente quando tem semente, é um fruto. Então aqui o mamão tem várias sementinhas dentro, é um fruto. Nem, nem sempre isso se aplica, mas num geral vocês podem pensar em coisas que têm sementes, vão ser frutos. É, Diana, é difícil. Assim, o intuito não é ninguém decorar essas coisas, assim. Até hoje, se vocês me perguntarem qualquer outro alimento que não tá aqui na lista, eu não vou saber. Porque cada caso é um caso, sabe? Mas o intuito não é a gente decorar, né? O que é fruto, o que não é fruto. É a gente tentar olhar e perceber, né? Tem semente, não tem. E, enfim, na dúvida a gente pesquisa. E a banana, a banana. A gente vai falar sobre a banana daqui a pouquinho, eu acho. Que aí também fica a pergunta, né? Tem fruta sem semente. E a gente vai falar, que é o caso da banana. A gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Pepino é um fruto. A gente consegue ver as sementinhas aqui dentro. E o pepino corresponde ao fruto. É louco pensar, né? Que pepino é um fruto. Eu acho, até hoje eu não me conformo com essas coisas. Pimentão também é fruto. Pimentão tem aquelas sementinhas no meio, né? Pimentão também é fruto. Vagem. Isso aqui a gente até comentou em alguma aula. Fruto. Então a vagem também é um fruto. E é bem diferente, Bruna, exatamente. Já não é um fruto docinho, muito carnoso, mas ainda assim é um fruto. Biologicamente falando, assim, é um fruto. E aí dentro da vagem a gente vai ter o feijão ou alguma outra sementinha. Laranja, fruto e fruta. Exatamente. A laranja é um fruto verdadeiro. Morango, ó, gente, o Sebastião falou que é uma fruta que tem vários frutos. Alguém concorda?
Então, aqui no morango, o que é o fruto verdadeiro é cada pontinho que a gente tem na parte de fora. Então, todas essas coisinhas que a gente tem na cara. Professora, você se mutou. Ai, gente, eu parei aonde? Enfim, vamos repetir aqui. Cada pontinho desse que a gente tem no morango é um fruto. E é bem pequenininho, né? E dentro desse fruto, que já é minúsculo, a gente ainda vai ter uma semente. Então, para vocês terem noção da dimensão disso aqui, é uma coisa muito pequena mesmo. Então, dentro de cada pontinho, a gente ainda vai ter a semente. Dentro da semente, ainda a gente ainda vai ter o embrião. É uma coisa minúscula, a gente não consegue ver isso olho nu, né? A gente precisa de um microscópio para poder observar. Banana. Você estava comentando da banana, né? O que é a banana? Vocês acham que a banana tem semente? A banana não tem semente? A banana não tem semente. A banana que a gente come. A banana, gente, é um caso um pouquinho estranho. Ela é um fruto verdadeiro, só que é um fruto que se desenvolveu sem ter fecundação. Então, a regra dentro da botânica é que quando a gente tem a fecundação, a gente tem a formação do embrião e da semente, o ovário se desenvolve formando fruto. No caso da banana, o ovário se desenvolve mesmo sem ter tido fecundação. Isso foi uma coisa que a gente selecionou artificialmente. Eu vou mostrar para vocês como que é uma banana que a gente chama de selvagem. É a banana original. Ela tem umas sementes bem grandes. Eu vou pôr aqui uma imagem para vocês verem. E aí a gente acabou fazendo algumas mudanças genéticas, a gente foi selecionando as bananas que se desenvolviam antes de ter fecundação. E aí a gente tem a banana que a gente conhece hoje. Mas uma banana que foi fecundada, né? A flor foi fecundada, é mais ou menos aqui como tem nessa imagem à direita. As sementes são bem grandonas. A gente não consegue comer direito uma banana assim. Por isso que a gente foi selecionando as bananas que não produzem sementes. Então, a banana do macaco não é essa, nossa. O macaco, na natureza, ele come a banana da natureza, que é com sementes. Então, Diana, eu acho que pode comer sim, porque teoricamente é o mesmo fruto, só não tem a semente. O que que são aquelas coisinhas pretas, né, na banana? Então, se vocês já viram cortar uma banana, vocês viram que no meio dela tem vários pontinhos pretos. Cada pontinho daquele é um ovário. Então, a gente tinha um monte de flor com vários ovários e cada pontinho daquele era um ovário. Um ovário não, um óvulo. Do que, Yasmin? O que fica na pontinha? Aquela parte da banana que a gente não costuma comer mesmo? Ah, aquilo ali é só. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que é só uma parte que a banana ela fica presa na casca mesmo, né? E ela acaba ficando assim. Mas não é nada. Professora,
Oi, Eu fiquei curiosa com aquela notícia ali da banana azul. Ela existe mesmo? vamos ver. Vamos entrar. Eu não faço a menor ideia. A cor azul da banana é natural. Ah, é uma espécie diferente de banana. Que estranho. Pois é, a gente tem banana azul. É uma espécie diferente da nossa. Nossa, que louco. Ela é comum na Ásia, Austrália, Havaí. Esquisito. E aí, gente, isso que a gente fez com a banana, de selecionar as bananas que acabavam se desenvolvendo mesmo sem ter fecundação, a gente está fazendo isso com outros frutos também. Então, hoje em dia, a gente já consegue ir em alguns mercados e comprar melancia sem semente. Então, é uma melancia que acabou se desenvolvendo, né? O fruto se desenvolveu antes de ter a fecundação e a formação da semente. E a gente está fazendo isso com várias espécies. Quando que começou essa seleção? Então, da banana, pelo menos, desde que começou basicamente a agricultura, há uns bons anos atrás, assim, uns 10, 15 mil anos atrás. Oi, Yasmin, pode falar. Então, se a banana não tem semente, como que ela se reproduz? Exatamente. Num geral, essa banana que foi produzida sem semente, ela não vai se reproduzir. O que acontece é que geralmente quem é produtor de banana tem as sementes. Então, essas sementes são produzidas em larga escala e são vendidas. E aí o agricultor planta essa semente e, enfim, pega a maçã, a banana que a gente come. E, assim, eu não queria entrar em detalhes, mas o fruto ele se desenvolve, né? O ovário se desenvolve em fruto por causa de hormônio. Então, planta também tem hormônio, o que eu acho incrível. E o que muitos agricultores fazem é utilizar esse hormônio para estimular o desenvolvimento do fruto antes do tempo. Então, assim como a gente faz com o gado, por exemplo, enche o gado lá de hormônio para crescer logo, para o abate, a gente também faz isso com os frutos. Então, eles acabam borrifando esse hormônio e o fruto se desenvolve muito rápido, mesmo sem ter a fecundação. É loucura. Cada coisa que fazem na agricultura, então, não sei se faz mal, porque teoricamente esse hormônio já existe na planta, né? O que a gente está fazendo é aumentar a concentração, mas eu não sei se faz mal. Eu acho que não. Especificamente o hormônio, assim, não. Vai fazer mal agrotóxico, né? Principalmente. Bom, e aí, por último, eu só queria falar para vocês de um outro tipo de reprodução. Então, desde a aula passada, a gente está falando de reprodução sexuada, né? Que envolve variação genética, troca de gameta e tal. Só que as angiospermas, os outros grupos também têm isso, mas as angiospermas têm isso muito mais evidenciado, que é a reprodução que a gente chama de assexuada, que é uma reprodução que não envolve essa troca genética, não envolve produção de gametas. E é uma reprodução muito comum em suculentas, que eu coloquei a imagem aí.
E ela é basicamente quando a planta mãe ela origina uma planta filha que vai ser geneticamente igual. Então é um clone. Eu não sei se vocês já viram uma planta brotando de uma outra planta, assim. É essa suculenta que eu coloquei para vocês. O nome dela é Mãe de Milhares. Mãe de Milhares. Ela tem esse nome porque na folha dela nascem vários brotinhos desse. E cada plantinha nova que nasce na folha dessa mãe é geneticamente igual a ela. Então são clones mesmo. Não tem nada melhor do que falar do que clone. Não precisa de fecundação, exatamente. A planta consegue sozinha ali produzir novos indivíduos. Então, eu coloquei mais alguns exemplos aqui. Cacto. Cacto costuma brotar bastante. E é tudo reprodução assexuada. Se a gente for ver o DNA desse broto e da planta mãe, eles vão ser geneticamente iguais. O que que faz elas criarem esses clones? Então, é algo muito complexo. As plantas, principalmente quando elas são menorzinhas, elas têm algumas células que é como se fossem células tronco. E essas células tronco conseguem dar origem a esses brotos, a esses clones. Mas é um processo muito complexo, muito mesmo. Mas por elas terem essas células que ainda são muito jovens, muito indiferenciadas, como se fosse célula-tronco mesmo, que pode dar origem a várias outras. Bruna, tem animais que fazem isso. Tem esponja. Esponja do mar é animal, e eles conseguem fazer isso. Conseguem brotar assim. Tem alguns outros animais que eu não vou saber agora, mas tem. São mais raros nesses casos, mas a gente também tem isso no reino animal. Tudo bem, gente? Se o ser humano consegue se reproduzir através das células tronco. Não sei. Eu posso procurar essa notícia e aí depois eu falo para vocês se é verdade, se for como que isso acontece. Mas aí eu vou deixar aqui para pesquisar. O que eu sei que dá para fazer, que é o que fizeram com a ovelha Dolly, por exemplo, teoricamente, se eu pegar uma célula minha, uma célula da pele, por exemplo, pegar o núcleo dela e colocar numa célula jovem, e essa célula se reproduzir, eu consigo gerar um clone meu. Isso é possível. Foi feito com a Dolly, com a ovelha Dolly. Tiraram uma célula dessa ovelha, pegaram o material genético, colocaram numa célula que estava sem núcleo, e aí teve a Dolly. Ai, obrigada. Eu vou deixar aberto aqui já. Aí depois eu dou uma lida. Mas tem vários estudos assim nesse ramo para a gente conseguir outras formas de reprodução. O único problema é que nem sempre é eticamente legal, né? Tem muitos experimentos que a gente não consegue fazer porque não é ético, basicamente. Até que ponto é legal, né? A gente ficar manipulando esse tipo de coisa para criar clones, para criar outros indivíduos. Enfim, é uma discussão muito longa e a gente não tem consenso na ciência até hoje.
Mas aos pouquinhos a gente está avançando nesses estudos de reprodução. E, enfim, são coisas muito loucas. Tudo bem, gente? A aula de hoje? Beleza, então. Deixa eu parar a gravação. Semana que vem a gente vai falar sobre raiz, caule e folha, que é bastante legal.